vai direcionar todo o seu trabalho, né? E ela geralmente ela é ela tem que ser importante para você, ser factível, tem todos os conceitos que isso vai ser abordado mais a fundo na aula da Monique, é, mas de maneira geral, ela existe uma estratégia para a gente fazer, né, essa pergunta. E a estratégia, basicamente, ela, ela envolve o critério Picot, em qual você vai ter, dentro da pergunta da pesquisa, a população, né, que é o P, o I, a intervenção que vai ser feita, o C, que é o comparador, o O, que é o desfecho, e o tempo que vai ser feito o follow-up, né? Ou que vai ser feita a avaliação do principal desfecho. Nos estudos observacionais, você não tem intervenção, né? Então você tem exposição. Então, nos estudos observacionais, você vai ter pacientes, você vai ter a exposição, aqueles que não vão ser expostos, né? O desfecho sempre vai ter, é importante sempre você avaliar um desfecho, e o tempo. Claro também que nem todo o projeto você pode necessariamente se basear nessa estratégia. Exemplo, eu preciso fazer um estudo epidemiológico inicial, né? E é um estudo basicamente para avaliar qual a pergunta da pesquisa é qual a incidência de infarto agudo do miocárdio no pronto-socorro da cidade de Manaus. Isso não tem uma não é muito baseado na estratégia PICO, né? Porque seu objetivo basicamente é identificar os casos novos, que é a incidência, e é, isso foge um pouco dessa estratégia, né? Mas, de maneira geral, o raciocínio começa tentando sempre colocar a sua, a sua, começar, né, a identificar o que você vai pesquisar através dessa estratégia da pergunta da pesquisa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos imaginar, alguém tem já alguma ideia do que vai pesquisar, algum trabalho de PIBIC que vocês vão fazer, que aí de repente tem uma dúvida, e aí a gente vai ter, eu acho que tem agora, né, vai ter PIBIC, a data limite é até 21 de julho, se não me engano, tem mais uma semana aí para poder enviar, né, para ver se consegue entrar no PIBIC, principalmente para quem está na UFAM, né, mas quem não está na UFAM, se alguém tem já algum projeto na cabeça, vamos trabalhar, tentar já pensar aqui numa pergunta de pesquisa. Alguém quer falar? Eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém quiser escrever no chat, falem para. Melhor abrir a câmera e falar. Né? Sim, se alguém está Não com tem muita problema. vergonha, eu Vamos. posso também falar. Eu poderia, doutor, eu gostaria muito de falar um pouco de pesquisa, mas eu tô drenada de ideias. Eu tava até tentando achar uma hoje, mas alguém tem, gente? Alguém já tá fazendo uma iniciação científica? Precisa ser necessariamente uma pergunta para ser o Picot? Porque você só vai pesquisar alguma coisa quando você tem dúvida. Então, você precisa ter uma pergunta para poder responder essa dúvida, entende? Por exemplo, eu posso dar o exemplo do meu, sem problemas. Eu iniciei agora uma iniciação científica buscando fazer o mapeamento das principais dores em idosos na região de Manaus. Então, tipo, eu conseguiria enquadrar aí? Sim. Vamos lá. Quem são os pacientes? Vão ser idosos, de acordo com a lei, né, a partir de 60 anos. É. Aí vai entrar mais ou menos naquilo que ele tinha comentado sobre epidemiologia, né, de dado epidemiológico. Vamos lá. Idosos acima, maior que 40. Maior que quantos anos? 60, professor. Ah, tá. Eu tinha ouvido 40 e pouco. Eu vou entrar já. Muito 40 não. Beleza, então idosos maior que 60 anos. Né, você vê que você não vai fazer nenhuma intervenção, você não vai fazer nenhuma comparação. Na verdade, né, entra ali,
são pacientes que você quer estimar, né, a incidência ou a prevalência, né? Então aí seria a prevalência, né? Prevalência de um sintoma, de dores. É isso? Idosos, mais de 60 anos, prevalência de dores. É Isso, isso? professor. Seria. Tá. Então, entrando naquele esquema que eu falei para vocês de incidência, prevalência, de uma avaliação mais epidemiológica da coisa, né? Mas, beleza. Mesmo sendo dessa forma, você precisa, dentro da tua pergunta, você precisa especificar mais. Porque se você pergunta assim, qual é a prevalência de dores em idosos em Manaus? Eu vejo uma pergunta muito vaga, entende? Então, sendo uma pergunta vaga, você pode entrar de repente em várias situações em que você vai se perder de tanta informação que você pode obter. Então fica até complicado de você fazer uma revisão de literatura baseado nessa pergunta muito ampla. Então você tem que fechar mais, né? Delimitar bem a tua população. Vão ser todas as dores, vão ser dores agudas, vão ser dores crônicas, dor neuropática, dor articular, enfim. É importante você delimitar bem caracterizar bem isso, entendeu? Entendi, professor. Mas tipo, a intenção do trabalho seria necessariamente isso, né? Tipo, meio que fazer uma atualização epidemiológica. Então, tipo, tentar deixar um pouco mais amplo para poder tentar capturar o máximo de informações possível, né? Ter um maior espaço amostral ali de informações. Pois é. Então, assim, vamos lá. É legal, isso é vida real, né? Vocês estão fazendo um projeto e não adianta a gente ficar falando de um monte de trabalho, né, já bem fundamentado, a gente tem que começar mesmo do básico. Então, assim, vamos lá. Pensando no que você está... Eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, eu preciso entender se são dores agudas ou dores crônicas. Porque dor, de maneira geral, se você falar, não, é dor de maneira geral, tá, então você está pegando aguda e crônica. Se você está pegando aguda e crônica, então você vai ter que fazer uma coleta em todos os prontos-socorros de Manaus, 24 horas, 7 dias na semana, vendo, né, todo mundo chegar com dor e você categorizando, tá? Não, o paciente chegou com dor aguda, isso aqui é uma dor precordial, isso aqui é uma dor torácica, isso aqui é uma dor X, isso aqui é uma dor lombar, isso aqui é uma cefaleia. Seria ótimo, seria fantástico, mas não é factível. A não ser que você tenha muito dinheiro para pegar várias pessoas para coletarem para você, implantar em cada unidade hospitalar de Manaus, de pronto-socorro, para fazer isso. E fazer em um local já fica difícil, né? Então, a tua pergunta ela tá muito ampla. Agora, se você falar para mim, eu quero saber a prevalência das dores agudas, né? A incidência de dor agudas, né? Que tipo de dores agudas são encontradas em um hospital terciário de Manaus, no período de tanto a tanto, entendeu? Porque você consegue especificar mais. Aí eu consigo visualizar, né, mais. Você vai pegar um retrato ali, ou você vai pegar prospectivamente coletando esses casos ao longo de um tempo, né? Porque ficaria mais fidedigno do que você, por exemplo, pegar um caso, pegar baseado no CID. Você vai ver retrospectivamente lá no hospital X e pegar o CID de dor, né? Ou das dores. São vários CIDs, né? E aí você vai pegar lá todos os CIDs, aí vai prontuário por prontuário e pegar isso retrospectivamente. Porque acaba tendo muito dado incompleto, né? Então, não tem jeito. A gente sempre tem que pensar, quando a gente vai começar uma pesquisa, que a gente tem que planejar sempre bem, entendeu? Então, nada contra fazer uma captação mais ampla possível, mas
simplesmente você não consegue fazer uma captação ampla justamente por conta desse problema. Ah, não, mas aí se eu fizer isso só no ambulatório Araújo Lima, beleza, mas aí em todos os ambulatórios do Araújo Lima você tem dores. Você vai pegar como essa informação? Entendeu? Tô entendendo, professor. Qual que seria a ideia? Assim, seria fazer que tipo de desenho de estudo para poder analisar a prevalência, de que tipo de dores são encontradas nos idosos em Manaus? Então, tipo, era. O foco, na verdade, como eu escrevi lá, era focar em dores neuropáticas e nociceptivas, né? E seria basicamente numa população idosa de um determinado local, que eu escolhi ali a Fundação Dr. Thomas e o Parque Municipal do Idoso, que foram as áreas que eu encontrei ali com maior acesso e com espaço amostral interessante em relação à quantidade de idosos. Legal, legal. Então, assim, então qual que seria, né? Tipos de dores, né? Tipos de dores crônicas. Quais são os principais tipos de dores crônicas encontradas em pacientes idosos em uma unidade terciária, em uma unidade. A pergunta seria isso, entendeu? Então, a partir daí, vai ter essa pergunta da pesquisa: quais são os seus pacientes? Idosos maior que 60 anos com dores crônicas, né? Aí o desfecho, na verdade, é o tipo de doença, né? O tipo de doença que você vai ver, tipo de dor, né? Tipo de dor. E o tempo, né? Aí o tempo, na verdade, ele não se aplica, porque, pelo que eu entendo, você vai fazer uma análise transversal. Você vai tirar uma foto do Dr. Thomas, pegar todos os pacientes que têm dor, né? Vai estimar ali a prevalência de dor nessa população e classificar que tipo de dor esse paciente tem. Acho que basicamente vai ser isso, né? Isso, prof. Beleza, beleza. Mas você vê que a pergunta da pesquisa, ela é importante para você raciocinar em como você vai desenvolver o projeto. Porque da maneira como você tinha falado, dores em idosos em Manaus, né, fica muito amplo. Então a gente conseguiu dar uma afunilada, né, para poder, na hora que você for fazer uma revisão de literatura, você vai fazer revisão de literatura. Você vai pesquisar artigos que falem sobre a prevalência de dor na população geral, para saber onde que acontece mais, prevalência de dor nos idosos, para poder você embasar a tua introdução. Beleza? Professor, só Alguém fica tem uma mais? dúvida, tipo assim, por que o tempo ele não entra aí, tipo, eu posso delimitar um espaço de tempo, ou, Você tipo pode. assim, por exemplo, se eu fosse fazer agora, se eu fosse fazer agora em 2022, 2023, ele entraria aí nesse espaço de tempo, ou se está atrás de um estudo transversal não entraria? Ele não entraria, você vai fazer em 2022 e 2023, beleza, mas você vai acompanhar os pacientes com dor ou você só vai fazer uma avaliação? Você vai chegar lá e avaliar, quem que tem dor aqui? O paciente X, Y, Z. Você vai fazer um acompanhamento de X, Y, Z ou você só vai fazer aquele questionário naquele momento e pronto? Não importa só que é questionário, né? 2022. Hã? Só o questionário, professor. Pronto, então você vai fazer uma avaliação. Se você fazer uma avaliação, isso daí é uma foto do problema. Isso é um estudo transversal. Não importa se você fez a foto em 2022, fez a foto em 2023. O tempo, ele geralmente está presente em estudos que você vai acompanhar, seria ali estudos de coorte, ou ensaios clínicos, que você vai delimitar quando que você vai fazer a avaliação do desfecho. Ok? Como
como o tempo poderia entrar no teu trabalho. Se você perguntasse assim, eu quero saber a incidência de dores em idosos na cidade, de dores idosos na imunidade de idoso em Manaus, né, no período de 2022 a 2025, tá? E aí você vai acompanhar todo caso novo que entrar, aí você vai coletar. Esse caso novo entrou aqui nesse dia de 2022. Aí, tem mais um caso novo que entrou. Então, um paciente que estava internado há vários anos começou a ter uma dor nova, entendeu? E aí você vai fazer essa coleta ao longo de vários momentos, né? Aí você pode colocar, está fazendo uma avaliação de incidência, né? A mesma coisa se você for acompanhar esses pacientes, eu quero saber avaliar a mortalidade dos pacientes que apresentam dor crônicas, quando comparado com um paciente que não apresenta dor crônica numa unidade hospitalar, né? Quero ver a mortalidade no tempo ao longo de 5 anos, entendeu? Aí você vai acompanhar durante 5 anos os pacientes do Dr. Thomas, aqueles que têm dor crônica, aqueles que não têm dor crônica, e ver o desfecho quando eles morrerem, né? Vai acompanhar até 5 anos. Então, beleza, faz sentido o teu tempo. Nesse caso, o teu específico, não. Você precisa fazer uma foto. Vai coletar ali uma vez a informação e pronto. Não vai acompanhá-los, ok? Ficou claro, professor. Muito obrigado, viu? Beleza. Alguém tem mais uma outra pergunta que se encaixe na estratégia PICO ou não? Eu posso falar a minha, que eu utilizei agora. Então vai, qual é a tua? Qual o perfil clínico epidemiológico dos pacientes diagnosticados com doenças cardiovasculares atendidas no Hospital do Coração Francisca Mendes no período antes e depois da pandemia? Antes da pandemia e depois da pandemia. Tá? Então, aí, paciente... no caso de limitação seria dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. 2018... então, assim, ao longo desse tempo, né? Isso. Ao longo desse tempo, você vai fazer uma avaliação, né, da incidência de infarto no hospital de Manaus, não é isso? Uhum. É isso, né? Isso. Realizar um perfil clínico epidemiológico e avaliar em 2 períodos diferentes, no período anterior à pandemia e no período de pandemia. Tá. É porque é difícil você caracterizar período anterior à pandemia e período posterior à pandemia, né? Porque senão você vai ter que fazer 2016 a 2019 e o período depois da pandemia é 2022, né? Ou no caso, durante a pandemia. Ainda durante, seria 2020 e 2021. Não, a minha recomendação é você fazer uma estimativa de pacientes que internaram lá no 28, né, com esse CID, né, nesse período, pega um pouquinho para trás, então pega ali 2018, aí vem 2018, 19, 20, 21, okay, até agora, 22. Aí você pega um período pré-pandemia, no meio da pandemia, entendeu? Ele vai estimar a incidência, o perfil epidemiológico, clínico epidemiológico desses pacientes nesse período. Ok, assim, eu acho que fica mais fácil, inclusive, né? Porque você não vai se preocupar com a pandemia em si, você vai se preocupar em justificar. A incidência na época da pandemia foi menor, ou foi, sei lá, maior, enfim, não sei, né? E aí você vai discutir isso baseado na incidência que você encontrar nesse período, né? Ou então você vai encontrar lá que na pandemia você teve uma diminuição da incidência de infarto, né? Será que porque não tinha vaga de UTI, porque
porque geralmente paciente de Covid, né, aí você tinha um paciente, né, com infarto que não era internado, né? Será se durante essa época, nesses anos, teve um aumento de mortalidade no paciente com infarto? Porque, veja, se eu não tenho UTI, eu infarto, vou no 28, está lotado, aí eu morro, mais fácil. Entendeu? Então, não só avaliar, seria interessante avaliar a incidência, mas com a mortalidade, eu acho que teria uma estratégia legal para esse seu trabalho. Ok, prof. Beleza? Não, a gente não consegue encaixar um PICOT aqui, né? Mas se você coloca a mortalidade, pacientes seriam infartos, a intervenção não seria intervenção, seria o R, né, disposição. Disposição seriam os pacientes que foram diagnosticados com infarto. Né? Não tem comparação. O O é o desfecho, que seria mortalidade, e o tempo, aí você vai colocar nos períodos de 2019 a 2022. Beleza? Beleza. É um estudo bem interessante, acho bem legal. Alguém mais? Prof, eu vou dar um exemplo, mas não é de uma pesquisa minha, não. Acho que é só porque cabe no PICOS. Mas a gente podia fazer uma pesquisa para ver qual abordagem terapêutica é mais eficaz para cessar o tabagismo em gestantes. Então, a gente podia fazer, tipo, terapias farmacológicas, terapias não farmacológicas ou associação entre as três, entre as duas. Uhum. Tá. Aí, hum, Uhum. aí a Beleza. população Então vamos seria lá. P seria as grávidas tabagistas. grávida, tabagista. Aí a intervenção seria as terapias farmacológicas ou as não farmacológicas ou a associação delas, que seria a comparação dos dois grupos, né? Só dar um remédio e fazer atividades lúdicas ou não fazer nada. Aí a gente podia ver a gente podia ver pela taxa das grávidas que pararam de fumar, ou a taxa de voltar a fumar, de recaída, ou se teve algum evento adverso, ou a taxa tabágica delas durante o tempo. Uhum. Tá, que pararam. O desfecho na verdade, o desfecho pode ser, né, a parada, A parar, taxa, a parada de fumar. sim, parar de fumar, ou ver a taxa tabágica daquelas que não pararam de fumar Uhum. totalmente. Vamos colocar dentro o desfecho vai ser paciente que parou de fumar até o final da gestação. Sim ou não? Entendeu? Então, Melhor, mais parou ou simples. não parou de fumar? Parou ou não? Entendeu? Uhum. E o tempo seria até o final da gestação. Uhum. Acho que essa pergunta ficou mais fácil do pessoal entender. Isso. Então é isso. Então a pergunta seria: qual é o tratamento mais adequado nas gestantes fumantes, né, visando a sua cessação de fumo? Enfim, tem uma pergunta melhor, né? Até o final da gestação. Beleza? Isso. Seria mais ou menos isso. Beleza? Uhum. Ok. E aí é o seguinte: tendo isso em mente, tendo a pergunta em mente, você tendo que a sua população seria gestantes fumantes, né? Gestantes fumantes, aí você vai para a sua introdução, beleza? Então, qual a importância da introdução? Ela ajuda na sua revisão bibliográfica, então, na sua revisão de literatura ela vai te ajudar. Ela lapida e atualiza a sua pergunta da pesquisa. Ela ajuda a determinar o melhor desenho de estudo para sua pesquisa e ela ajuda na compreensão do leitor, tá? Então, é importante, né, aqui tem um exemplo, tá, de uma pesquisa envolvendo aí pacientes hospitalizados, adultos, né, um ensaio clínico que usou lopinavir e ritonavir, né. Olha como é que é a introdução desse artigo publicado no New England. A introdução é só isso.
Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para vocês. A introdução ela é pequena, ela tem 3 a 4 parágrafos, idealmente. Você não precisa fosforilar. Você tem que ir direto, tem que ter uma lógica, claro, e tem alguns pontos específicos que você vai abordar na sua introdução. É uma receita de bolo, basicamente. Tá? Então, toda introdução, ela vai ter na sua fase, no seu primeiro parágrafo, a descrição do seu tema, né? da doença principal. Esse trial não é sobre Covid, então ele tem que falar no início aqui sobre Covid. A importância de Covid matou muito durante, entendeu? Na pandemia, está matando ainda. Você explica no primeiro parágrafo a importância da doença, né? E aí, paulatinamente, você vai trazendo e afunilando para encaixar dentro do teu assunto principal. Se aqui eu estou falando que eu vou fazer um ensaio clínico com essas drogas, eu tenho que colocar na minha introdução qual o racional teórico do seu uso, né? Simplesmente eu não posso dizer que eu estou a fim de usar essa medicação. Tem que ter um racional teórico, né? Então, aqui o que ele faz? Ele dá a importância do Covid, e aí ele começa a falar sobre o ritonavir, o que é o ritonavir, né? Foi utilizado aí para SARA, né? SARA está relacionado com Covid, né? E aí eles falaram que, entretanto, devido à ausência de randomização e grupo controle, foi difícil de avaliar a eficácia desses compostos, lopinavir e ritonavir. Né? Ele fala também que o lopinavir tem uma atividade in vitro contra o MERS-CoV, né? Já foi relatado isso, contra o MERS-CoV na infecção, né, por MERS-CoV. Então ele mostra aí um racional para o uso da droga, mas colocando que ela não foi adequadamente estudada, tá? E aí ele tem uma pausa aqui, ele fala, however, que entretanto, apesar dos dados convincentes sobre a eficácia dessa abordagem humana, a abordagem convincente da eficácia humana, estão faltantes, né? São escassos, ou não tem. Então a gente vai fazer um clinical trial para avaliar essa medicação, né, ensaio clínico. E aí ele fala, para avaliar a eficácia e a segurança do ritonavir no SARS-CoV-2, vamos fazer um ensaio clínico randomizado. E aí ele diz o que ele vai fazer, que desenho de tudo que ele vai fazer. Então veja, a importância da doença, a funila para você chegar até o ponto principal do seu trabalho, e aí você chega na lacuna, que é o problema que você vai responder, né, por que você está fazendo essa pesquisa, né, que é a lacuna, e aí você vai dizer como você vai responder essa pergunta, como você vai responder e colocar essa informação aí. Tá? Então, vamos... Eu já falei o que... Outro exemplo. Isso aqui... Não, vamos passar esse exemplo aqui. Outro exemplo. Aqui é um estudo publicado no JAMA, comparando a medida de hipertensão intracraniana, da pressão intracraniana, antes e após o uso de salina hipertônica ou manitol. Então, são dois tratamentos, eu vou comparar a pressão intracraniana um com o outro, em pacientes com TCE grave, crianças com TCE grave. Como é que vai ser a minha introdução? Primeiro parágrafo. O TCE é muito grave, blá, 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 em crianças graves, blá, 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 blá. Entendeu? O controle da pressão intracraniana pode se fazer de várias formas, sendo que uma das formas é fazer uma avaliação, um controle através de medicações hipertônicas, como, por exemplo, a solução salina ou o manitol. Aí vem a lacuna. Porém, entretanto, todavia, não existe um estudo comparando salina hipertônica com manitol para o controle da pica em crianças com TCE grave.
Entenderam a ideia? É isso. A introdução, ela tem que ser assim. Ela é curta, né? E diz, propõe ali, né? 3 a 4 parágrafos. Fazendo a introdução, claro que você vai ter que dar uma olhada na literatura para ver se o teu problema ele já não foi respondido, né? Então você vai ter que fazer uma revisão de literatura, né, disso. Então olha só a introdução desse trabalho é isso, só isso a introdução, publicado no JAMA. Precisa escrever um capítulo, né, fazer uma revisão grande para escrever a introdução. Okay? E ele é o ponto inicial ali, que você vai fazer você raciocinar. Tá bom? Então, como ele começa, ó, trauma TCE grave em crianças, é um problema, viu? Levando à morte em tantos por cento, tal. Aí ele vai para terapia hiperosmolar, é o grande tratamento para o manejo de TCE severo. No estudo, comparando o manitol com o glicerol, tal. De fato, em concentração, blá, 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 devido à pobreza de evidências de alta qualidade da associação de pique e mortalidade e a importância da terapia hiperosmolar no Fluid Guideline, nós vamos conduzir um estudo tal. Então, ele justificou dizendo que a evidência é pobre. Portanto, eu vou fazer um estudo de maior qualidade, vou fazer um ensaio clínico comparando essas duas medicações, que vai gerar uma evidência mais forte. Ok? Então, foi assim que ele justificou o trabalho e foi assim que ele fez. Beleza? Erros comuns na lacuna. Não especificar a lacuna. Então, você escreve um monte de coisa na introdução, embola tudo e não diz qual é a lacuna, qual o problema. Tem que dizer, entretanto, por exemplo, dores em idosos em Manaus, dores crônicas em idosos em Manaus. O que você vai colocar? Dor crônica em idoso. Então, a dor crônica é um problema de saúde pública, blá, 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 em idosos. As dores crônicas, elas são extremamente comuns acometendo tantos por cento da população idosa. Dentre os problemas principais de dores em idosos, encontramos X, Y, Z. Né? A incidência, a prevalência nos países desenvolvidos tanto, nos países em desenvolvimento parece ser tanto. Enfim, aí você vai fazer uma revisão de literatura sobre isso e tentar identificar a melhor maneira de você apresentar esse seu trabalho, a melhor maneira de você vender esse seu trabalho. Tá? Você pode vender como? A prevalência em países desenvolvidos é de 60% nessas unidades de idosos, né? Nessas clínicas de idosos. Em países de desenvolvimento, você vê que não tem quase nada de informação. Isso já é uma lacuna. Você vai dizer, devido à escassez de dados nos países em desenvolvimento, né, nós vamos fazer um trabalho na principal unidade de idosos em Manaus, que tem uma média de tanto, e você dá uma mostrada, e ali é uma amostra representativa de idosos. Entendeu? Essa que é a ideia. Mas assim como você pode, de repente, na revisão de literatura, ver que tem um monte de estudo na Índia, um monte de estudo aqui na Argentina, até no Brasil já fizeram um trabalho assim, né? Aí você pode adaptar e otimizar a tua pergunta, né? Para você encontrar alguma coisa mais original. Às vezes você não tem muito jeito. Você vai, procura, não tem nada original ali especificamente. E o que você vai colocar isso? Porque aí você fala que em Manaus, ou enfim, na região norte, não foi feito nenhum estudo, ou então na Amazônia, é um local diferenciado por conta das longas distâncias. Então, você tem que encaixar alguma forma para poder vender a tua originalidade. Senão ele simplesmente fica sem muito. Quem vai ler a introdução vai ver, putz, isso aqui também não é tão importante assim.
O que eu quero dizer para vocês é que a introdução ela é para vender a tua ideia, tá? E que seu trabalho ele vai responder uma lacuna importante, beleza? Então tem que encaixar como isso é importante, tá? Em gestantes, cadê? Isso. Ah, tá. A incidência de AVC, de infarto. Então, o que vai ser o primeiro parágrafo? O infarto é grave, blá, 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 blá. Nos últimos anos, tivemos a pandemia de Covid, levando a uma superlotação das unidades de terapia intensiva em diversos locais, tal. Né? Dessa forma, nós pretendemos, então, assim, entretanto, estudos avaliando o impacto do Covid numa das cidades mais acometidas pelo Covid em termos mundiais, que foi Manaus, isso não foi avaliado. Então, assim, é um estudo bem legal, justamente por conta disso. Então, assim, em vez de pegar uma análise clínica epidemiológica durante esses anos, não, dá uma melhorada nisso e cria no imaginário do teu leitor que o teu negócio tudo é importante. Então, você gera uma hipótese, né? Você pode até gerar uma hipótese aí. Então, você vai colocar, como essa incidência ela não foi avaliada num local assim, né? Nós vamos pegar o principal hospital de emergência de Manaus e fazer essa avaliação. Enfim, para isso, eu vou fazer um estudo de coach retrospectivo, né? Vou fazer um estudo de coach retrospectivo nos anos de 2018 até 2022 para avaliar o impacto da infecção por Covid, né? Ou não, né? Para ver o impacto eventual, né, da infecção do Covid na incidência de infarto ou na mortalidade por infarto dos pacientes admitidos no hospital. Puta trabalho, bem legal. Mas precisa de um embasamento aí que você vai se embasar e lapidar a sua pergunta na revisão de literatura. Ok? Tudo bem? Tranquilo, falar além dos objetivos é um outro problema, que às vezes você começa, eu quero fazer, além dessa análise clínica epidemiológica, que eu quero avaliar o lactato, ou quero avaliar o tempo de internação hospitalar, o tempo de ventilação mecânica, aí você começa a falar um monte de coisa. Aí você fala que o tempo de ventilação mecânica nos pacientes com infarto é uma média de 2 dias. Nós pretendemos também avaliar o tempo de ventilação mecânica, também pretendemos avaliar X, Y, Z, entendeu? Você não precisa falar mais do que o teu objetivo principal. O objetivo principal é avaliar a mortalidade, avaliar a incidência, então foque nele na introdução. Problema, claro, falar sobre uma lacuna que não existe. Entretanto, até onde sabemos, não existe um estudo que fale isso, que avaliou isso. Aí você escreve o trabalho e tudo, e quando alguém vai revisar seu trabalho, esse trabalho já foi. Esse estudo aqui, ele já respondeu a sua pergunta. Então, essa lacuna não existe. Então, é por isso, mais uma vez, que a revisão de literatura é super importante nesse momento. Usar lacunas por geolocalização é aquilo que eu falei. Se você não encontrar nada muito original, aí você fala que nunca ninguém fez um estudo em Manaus. Não que seja um erro, mas você acaba diminuindo o impacto do seu trabalho. Então, ele não consegue ser bem publicado. Vai ser publicado na revista do HUGV, na revista do Adriano Jorge, nos anais do PIBIC, mas não vai mais além do que isso. Né? Dificilmente alguém vai aceitar por geolocalização, a não ser que você embase bem. Amazônia, tal, longas distâncias, ausência de telemedicina, enfim, acha alguma coisa para justificar a geolocalização. Amigo Robson. Oi, Robson. Oi, Monique. Boa noite.
Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um aluno levantou a mão. Você quer responder as perguntas agora ou no final? Eu acho que tu não vistes. Ah, não, pode, eu não consigo ver que eu estou tá compartilhando. Então eu te Ângelo, acho Pode perguntar. o Pode Ângelo, Ângelo perguntar. Abner. melhor. Boa noite, Mas se tu não doutor. puder, tu escreve que eu falo. Não, tá tudo bem. Você pode voltar no slide anterior? Aí o senhor deu uma opção de criar uma lacuna por geolocalização, né? Não seria assim muito original, mas seria uma forma de viabilizar um projeto. E se eu criasse Exato. uma mudança por população de estudo? Seria viável? Sim, Seria claro. interessante? Sim. Não, sim, eu coloquei porque isso está dentro dos erros comuns, né? Que a pessoa às vezes não encontra uma originalidade dentro do trabalho e aí fala que ninguém fez o trabalho ali na Zona Oeste, entendeu? Então, não que ele seja um erro, mas é porque ele diminui o impacto do trabalho. É só isso, mas claro, se você tiver foi avaliado esse remédio na população adulta, mas nunca foi avaliado em criança, você mudou a população, né? Ou então, isso foi avaliado na população, esse remédio foi avaliado na população japonesa, né, que pode ter um defeito genético Y, e na população manauara, como tem muito descendente de japonês, pode ter essa enzima também, isso não foi estudado aqui. Entendeu? Você tem que justificar para poder dar originalidade ao que você está pesquisando. Tem que fazer sentido, entendeu? Mas se você mudar a população para fazer sentido, tudo bem. Quando eu for construir a introdução, eu devo citar esses estudos? Que estudos? Se eu for mudar a população, eu digo, fulano já fez um estudo tal com população de idoso, mas será que a população de 40 a 50 anos pode ser considerada? Sim. Claro, você pode mudar a população, sim. Robson, posso fazer? Oi, amigo, desculpa. Fala, Monique. Eu queria acrescentar, Robson, o seguinte, Abner. Tudo vai depender do seu agravo de interesse. Você também não pode confundir a geolocalização com estudos ecológicos. Em estudos ecológicos, justamente unidades territoriais são o meu objetivo-alvo, né? O estudo dessas unidades territoriais. Em alguns agravos, eu posso ter, por exemplo, diferenças entre localidades geográficas que sejam pertinentes. A gente sabe de uma maneira muito grosseira que determinados agravos de doenças tropicais são mais comuns em áreas ribeirinhas quando comparadas com áreas urbanas. Isso, a geolocalização faz sentido, tá? Uma coisa que pode não fazer muito sentido é, por exemplo, você avaliar o efeito adverso de um fármaco só comparando faixas etárias. Então, tudo vai depender da tua unidade, do teu agravo de interesse. E é muito pertinente você deve, aliás, citar o estado da arte na literatura durante a sua introdução. É isso que vai te orientar, inclusive, na tua construção da tua base de dados. Perfeito, é isso mesmo. Professor? Oi. Eu tenho uma pergunta sobre a geolocalização também. É que, assim, esse caso da geolocalização é sobre a gente tentar fazer um trabalho relacionado com coisas muito regionais, tipo assim, um problema específico de Manaus, seria isso? Isso, como a Monique colocou, né? Não quis. Vou até ajustar isso no próximo aula, né? Porque, na verdade, não é um erro, mas ele pode ser um problema se você não embasar bem, entendeu? Se você não embasar bem o seu problema, né, justificando o porquê que fazer em Manaus uma avaliação de uma doença, um remédio específico importante, ou fazer em diferentes regiões da cidade, porque isso é importante. Por exemplo, eu quero avaliar mortalidade na cidade de Manaus, né, quero fazer um trabalho ecológico amplo ali. Aí você vai ter que analisar diversas zonas de Manaus, né,
E isso tem sentido, né? Você justificando isso tem sentido de você fazer. Né? Por exemplo, a gente estabeleceu uma associação entre nível socioeconômico e mortalidade, estabelecer uma relação entre idade, expectativa de vida, né, e nível socioeconômico ou presença de áreas de tráfico, que eu acho que é bem delimitado em Manaus, fazer uma associação disso. Então, assim, não seja um erro, mas você tem que matar bem, é só isso que eu quero colocar para vocês, tá? Entendi, obrigada. Beleza. O que mais? Bom, a gente, como a Monique falou, é importante dar o estado da arte na tua introdução, né? Então, o que se tem de melhor, a melhor evidência disponível nisso, então é justamente essa revisão de literatura pequena, né? Sobre o que tem sobre o assunto, né? E você não deve, claro, escrever ali muita coisa na sua introdução, não pode escrever muita coisa na introdução. Para isso, você tem, de repente, a tua discussão para você elaborar mais, né, os seus pensamentos, tá? Num TCC, numa tese de pós-graduação, você tem uma área específica para poder fazer uma revisão de literatura bem grande, você tem uma área aqui de revisão de literatura, e você pode fazer essa revisão mais aprofundada. Beleza? Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui são mais exemplos, né, em relação a essa parte, tá? Só mostrando aqui que às vezes tem umas introduções bizarras que não tem nada a ver. As parágrafos eles não se conversam. Você não descreve com ela com, enfim. Aqui era só um exemplo desse relato de caso aí, com 15 pacientes, que a introdução ela assim, é uma zona. É só para dizer que isso daí acontece. Beleza? Ó, tirar aqui. Beleza? Alguma pergunta sobre a introdução? Eu tenho uma pergunta, mas é mais assim sobre a gramática dela, porque eu já me explicaram isso acho que umas 2 vezes, mas eu sempre esqueço. Sabe, na introdução a gente usa muita citação para embasar o estado da arte e tudo mais e tal, certo? Falaram que é melhor usar citações Sim. indiretas na introdução. Tá, Ouvi. isso é verdade? Ou pode ser aquela citação? Eu não te ouvi. Oi? Eu não te Tá, ouvi. eu vou repetir. Tá me ouvindo agora? Robson, eu acho que é a tua conexão, porque o áudio dela tá bom. Prof, acho que ele vai entrar e sair, não sei. Se eu tá me ouvindo agora, Ouvindo. se eu tá Agora tá mutado. Tá me ouvindo? ouvindo. Ah, tá, desculpa. Então, doutor, na introdução, é melhor a gente usar citações indiretas para embasar o estado da arte ou não importa? Não, o ideal sempre você tem que utilizar a citação da fonte, né? Sim, é porque uma vez eu submeti um projeto, aí na introdução, na correção, né, na volta, falou que eu tinha que melhorar as citações porque eu tinha que usar só a citação indireta. Não podia usar, tipo, segundo, sei lá quem, e, tipo, segundo Robson e colaboradores 2020, tananã, tananã. Eles falaram que eu tinha que fazer citações indiretas. Aí eu não sei se isso é verdade ou só foi loucura. Talvez, eu acho que a expressão não tenha sido adequada, porque geralmente na introdução a gente não cita autor especificamente, a gente fala de maneira genérica, mas a referência, ela tem que ser específica. Por exemplo, vamos ver uma doença. A psoríase é uma doença altamente prevalente, acometendo cerca de 0,5% da população. Esse dado, idealmente, a gente tem que ir numa fonte bem confiável, entendeu? Tipo, é um dado do CDC, é um dado da OMS, essa referência tem que ser uma referência assim. Você dificilmente vai falar um dado desse, segundo fulano de tal e colaboradores, psoríase, fica esquisito, entendeu? Ah, entendi. É mais Eu pra acho que talvez semântica, é né? nesse sentido.
Eu Ah, acho que era isso. entendi. Né, Monique? Eu acho que era isso que o colega que revisou pensou. Amigo, eu fiquei um tanto quanto confuso, porque, salvo o melhor juízo, a citação que a Bruna, que a Luísa comentou, é uma citação indireta. Você falar, segundo fulano, eu não sei como estava no teu parecer, Lu, mas isso é uma Tá. forma, isso é uma forma de citação indireta. A citação direta é aquela que você transcreve diretamente as palavras do autor, entre aspas. É aquela citação que, inclusive, tem um recuo quando passa de 4 linhas, segundo a BNT. Idealmente, realmente, nos textos científicos, você pode observar que são pouquíssimas as citações diretas. Elas fazem mais sentido. Vocês continuam me escutando? Sim, doutora. Ah, tá. Sim. A citação direta, ela é muito mais frequente nos textos de humanas, de pedagogia, por exemplo, de direito, onde você transcreve, entre aspas, literalmente toda a ideia do autor. Eu posso fazer uma pequena aulinha junto com a aula de Mendeley sobre isso. Mas, conforme o Robson falou, na introdução, onde de fato você escreve ideias gerais, realmente não faz muito sentido. Mas na revisão bibliográfica, você acaba fazendo muita citação indireta, como essa que você citou de exemplo. Por isso, doutora, é por isso que eu não entendi, porque aí eu fiquei confusa se a citação indireta difere quando você primeiro coloca a ideia, a tese do autor, e no final você coloca ou o númerozinho, quando é em Vancouver, ou entre parênteses, na BNT, ou quando você começa de acordo com o autor e tal. As duas são citações indiretas, certo? Aí, na revisão, parecia que eram duas citações indiretas distintas e que ele queria que eu fizesse só a citação com um númerozinho, sabe? Doutora, eu vou tirar print e vou mandar para ele. Cadê isso aí? Deixa eu ver. Você que está fazendo? Você que está mostrando? Não, é a doutora Monique. Doutora, a senhora está pronto, beleza, mutada. Eu não sei se a Tá senhora mutada, está. Monique. Desculpa. Então, isso são exemplos de citações indiretas. Eu não sei se o conceito mudou, mas em 2007, quando eu fiz metodologia, era isso. E eu acho que continua sendo. Eu vou tirar um print e mandar. Acho que... A citação direta é aquela que é feita entre aspas. Por exemplo, você faz uma pesquisa qualitativa em que você entrevista os pacientes. E aí você quer transcrever a fala direta da paciente, isso é uma citação direta. Você não muda nenhuma vírgula do autor. Inclusive, erro ortográfico, se tiver, você coloca. Isso é citação direta. Como eu disse, é muito mais frequente em textos da área de humanas, filosofia, história, pedagogia, essas coisas. Nos textos científicos, a gente frequentemente usa a citação indireta e esses são os exemplos. Tudo bem? Obrigada, doutora. E não tem problema, né? Usar os dois modos, né? Não tem distinção nenhuma. Bem, como eu te disse, para o texto científico, desejável é indireto. Não. Entre as indiretas, não tem problema. Não. Tá bom. Não, eu não vejo problema, só que na introdução eu não costumo citar muito autores. Né? Eu cito de maneira genérica, a não ser quando eu estou entrando no problema específico, tipo, fulano de tal fez uma pesquisa muito semelhante à minha, né? Fulano de colaboradores fez uma pesquisa muito semelhante à minha, só que ele não avaliou tal coisa, então eu vou avaliar essa tal coisa, entendeu? Então, quando está aproximando muito da minha lacuna, aí eu, às vezes, uso isso. Mas eu estou falando de maneira geral, de maneira genérica das doenças, aí eu não fico citando autor, entendeu? Porque a informação ali são de vários autores, entendeu? Psoríase é muito grave. Eu tenho vários autores. Eu tenho o CDC, o MOMES, entendeu? É isso. Entendi, doutor. Obrigada. Obrigada, doutora Monique. Beleza. Eu não vou ficar falando de literatura, porque como a Monique ia falar sobre Mendel, Monique, o que você acha? Beleza, amigo. Então faço sim. Se te ajuda, posso fazer. Eu acho que tu tem um compromisso agora, né? Não, eu teria, mas foi ontem.
Aí eu não quis mudar. Muito bom. Entendeu? Enfim. Todo mas- mundo orientado aqui. Eu também já errei data. É muito compromisso. Não, mas aquela. Você tem um slide bem legal de revisão de literatura. A Monique tem um slide bem legal de revisão de literatura. Meninos, inclusive, se vocês tiverem alguma demanda em especial sobre revisão de literatura, sobre Mendeley, algum assunto que seja pertinente, falem agora ou só no dia 28. Uma dúvida, galera? A dúvida da Bruna é o próprio Mendeley, doutora. Isso daí Parece simples, né? Mas na verdade não parece simples, não. Eu acho muito complicado mexer nele. E eu sei que quando a gente consegue entender como ele funciona, tipo, é uma mão na roda. Todo mundo fala, mas eu ainda não consegui entender como é que mexe nele direito. Inclusive, para a próxima reunião, já baixem o Mendeley, tá bom? No computador de vocês. A versão nova, gente, por favor. Tá? Professora, eu tenho uma dúvida. Oi, André. Assim, o Mendeley, ele é uma plataforma para você poder organizar o seu estudo, né, e poder fazer citações de modo facilitado depois, né? Seria isso? Isso. Tá, e tipo, qual que seria a diferença dele pro Zotero? Sabe qual é a diferença? A sua preceptora gosta mais do Mendeley do que do Zotero. É só isso. Ah, faz sentido. Por isso eu prefiro fazer a capacitação no Mendeley. Mas se você tem habilidade com o Zotero, ok. Não tem problema. Não, Sim, não, porque eu queria tem que escolher saber, porque, tipo assim, eu vejo muito o pessoal do meio acadêmico, né, meio de pesquisa e tal, utilizando muito o Mendeley. Aí, como eu utilizo o Zotero, eu pensei, pô, cara, será que eles têm a mesma função ou o Zotero é inferior? Porque o pessoal tá usando muito o Mendeley, né? Então eu realmente tinha essa dúvida. O Zotero tem sido atualizado frequentemente? Como é que tá? Tu conheces ele bem, Robson? Não, eu uso o Mendeley também. Assim, André, para mim, quais são as vantagens do Mendeley? Ele conversa bem com o Google Chrome, é gratuito. Eu tenho um plugin, por exemplo, chamado Web Importer, que eu vou compartilhar de novo aqui a tela. O Mendeley Web Importer. Isso, eu consigo, de fato, fazer... Aqui, eu já estou dando spoiler da aula, isso é uma palhaçada, mas tudo bem. É esse plugin aqui. Eu consigo, inclusive, captar todas as referências de uma página web dentro com um só clique no botão. Eu não sei se o Zotero tem essa especialidade, eu posso até verificar para a aula, ver quais são as diferenças entre os softwares. Além dele ser gratuito, ele está disponível para aplicativos para tablet, tem a forma desktop dele também. Eu acho ele fácil de usar. Por exemplo, houve a mudança entre a interface desktop e eles lançaram uma nova versão. E eu precisei, lembra, Robson, das minhas 278 referências da minha tese? Eu fui corrigir minha tese ontem, eu tive que recadastrar todas as 278 referências. Exato. Seria muito doloroso, mais do que já foi, se eu tivesse que fazer isso na mão. O Mendeley facilita muito, muito, muito o trabalho. É como a Bruna comentou. Você tem um tempo, uma curva de aprendizado, mas depois que você aprende, coisa simples, fica fácil. Beleza. Gente, depois da aula da Monique ficar acontecendo, a gente pode tentar fazer um micro, nano, minúsculo capacitação com vocês, tá bom? Meninos, inclusive eu queria ver isso com vocês. Vocês preferem fazer essa aula ao vivo ou vocês preferem fazer pelo Zoom? Vantagens do ao vivo. Vocês vão ter que prestar atenção, vocês não vão botar o gato para assistir a aula. A desvantagem, o deslocamento e
o risco de vocês serem abordados por meliantes e terem seus preciosos computadores roubados. Eu considero isso também. Pelo Zoom, tem a vantagem de que vocês, se vocês tiverem uma tela auxiliar, vocês conseguem acompanhar a aula e ir fazendo ao mesmo tempo. Então, Sandro, organiza aí esse processo democrático, faz a votação entre ao vivo ou Zoom. E aí, de fato, é importante que vocês levem o computador ou se sentem em dupla, uma pessoa, ou vão todo mundo no mesmo Uber, não sei. Se organizem para não serem assaltados, pelo amor de Deus. Tá bom? E aí, se vocês quiserem mandando perguntas ao longo da semana para o meu WhatsApp ou para os meninos, por favor, mandem que a gente vai construindo a aula até lá. Sim, gente. Mandem no grupo, tá bom? Aí eu passo para a doutora Monique e tudo mais. Alguma dúvida, gente, sobre essa aula? O momento é agora. Tranquilo, eu só gostaria mesmo de que a professora pudesse incluir na aula dela essas diferenças, né? E para eu poder também saber qual que seria o melhor entre eles dois, que realmente sempre ficou essa dúvida assim na minha orelha, sabe? No pé da orelha. A única coisa que eu gosto mais do Mendeley é porque o Mendeley, ele é muito democrático. Ele serve tanto para quem tem Microsoft, para quem tem Apple, para quem tem iPad, quem tem no celular, todos os níveis de desespero, entendeu? O Zotero, ele é meio mais não é tão humilde, entendeu? Ele é mais capitalista, porque no meu computador ele roda quando ele quer, entendeu? No meu celular ele não roda. Então, assim, depende do seu desespero, entendeu? Para mim foi, assim, uma decisão bem tranquila, porque para mim o Mendeley eu consigo usar tanto baixando quanto a versão da internet, em qualquer computador, em qualquer dispositivo. O Zotero eu já tive problemas, talvez seja mais ou menos isso. E até uma convenção. Por exemplo, todo mundo usa o Mendeley, então fica até mais fácil você trabalhar com outras pessoas. Ah, sim. Não, eu vou ser sincero com vocês, eu tive uma capacitação na IF, que eu não vou dizer quem fez, que meio que detonaram o Mendeley, entendeu? E aí, tipo, por isso que eu uso o Zotero desde lá. Então, bom, não sei. Por isso que o meu argumento foi fonte vozes da minha cabeça. Justamente porque o que eu quero te colocar é isso. Aquele que você tiver mais familiarizado vai ser o melhor software para você, porque justamente você está mais familiarizado. Como eu estou muito familiarizada com o Mendeley, justamente porque eu já tive treinamento no Zotero, eu já tive treinamento em outro software que o bicho ficou tão obtuso que eu até esqueci o nome, e aí quando eu tive o treinamento do Mendeley, eu gostei dele, e aí eu fui me familiarizando muito melhor com a ferramenta. Mas vamos botar no ringue, então, Mendeley versus Zotero versus os outros. E aí eu posso fazer uma tabelinha para vocês e a gente discute. Mas eu sempre sou da opinião de que o melhor é aquilo que tu te familiarizares mais. Olha, o Robson tem o predileto dele, que é esse... Como é o nome, Robson? É o Paper Pillow, não é? Ah, eu ouvi falar desse Paper Pillow, só que ele é pago, né? Esse não é o pago, não, doutor? Não é o cabelo cirurgião, Luísa. Esse realmente é para aquelas pessoas que... Robson, você já foi mais humilde. R$15. Doutor, minha bolsa não dá para conseguir o Pine assim, doutor. Beleza. Professor, eu tenho uma pergunta. Outra pergunta. Pode falar. No caso da introdução, o senhor falou que é importante a gente esclarecer bem, tipo, a lacuna, né? A gente mostrar por que aquele trabalho é necessário. E aí, falar sobre a lacuna que a gente está abordando no trabalho, né? A minha dúvida é se, ao finalizar a introdução, a gente tem que, tipo, reafirmar que essa é a necessidade de existir o trabalho que a gente está fazendo, ou se a gente, tipo, explicar que existe aquela lacuna o suficiente. Por exemplo, se a gente for falar de sei lá, o uso de ventilação mecânica em pacientes que estão internados no COVID aqui. Aí a gente fala que é muito importante e que os estudos não abordam, que não existe estudo suficiente que mostra a eficácia, ou a gente vai falar que
não existe estudo que é eficiente e que ou não existe estudo que se é eficiente ou não, e que é por isso que estamos desenvolvendo esse trabalho. Tipo, tem que ter essa conclusão, tipo, trazendo para o nosso trabalho ou não? Não precisa. Depois que você descreveu a sua lacuna, não, tem poucos estudos avaliando ventilação mecânica em Covid, né? Por isso, não tem poucos estudos para a lacuna, por isso nós vamos fazer, aí você vai dizer teu objetivo, por isso nós vamos fazer uma avaliação dos pacientes com Covid que ficaram em ventilação mecânica, né? Esse é o objetivo, né? Porque por isso nós vamos fazer tal coisa, né? E aí você, no final da tua introdução, você pode dizer como você vai fazer. A gente vai fazer isso, depois nós vamos fazer tal coisa, por meio de um ensaio clínico, através de uma corte retrospectiva, por meio de uma... Você já dá um indicativo ali de que desenho que você vai falar, mas isso também não é obrigado. Então, no final, basicamente, você diz sua lacuna, diz o seu objetivo principal e você dá um toque de como você vai fazer. Mas, às vezes, você não precisa explicitar tanto, né? Você vai ter um método para falar sobre isso. Ah, entendi. Tá? Muito obrigada. Beleza. Então é isso, né, gente? Beleza. Por mim, tranquilo, professor. Muito obrigado pela aula. Nada, gente. E aí, vamos ver os orientadores, né, Luísa? Vai ter para todo mundo? Como é que tá isso? Doutor, então, a gente passou na primeira reunião as áreas de interesse deles. Aí agora a gente vai tentar ver se tem para todo mundo. Aí a gente conversa com o senhor, com você e com a doutora Monique. Inclusive, aí alguém gente... manja. Perdão. Alguém manja aí da parte de aprendizado de máquina, inteligência artificial, alguma coisa assim? Oi, doutor. O marido de uma amiga minha, radiologista, faz doutorado com isso. Inclusive, o TCC da residência dela foi com o Bird Machine em mamografia. Qual era o rolo? Não, porque como eu tenho alguns trabalhos que eu fiz, né, com inteligência artificial, né, mas tem alguns outros que eu pretendo fazer, mas preciso de perna, assim, né, para pessoas que também têm uma noção sobre esse assunto, para poder andar, senão fica muito difícil para quem, né, para aluno, assim, tem que ter uma noção, senão fica complicado. E qual foi sobre tomografia em que, Monique? Comigo foi sobre mamografia e aprendizado de máquina. Quem que é? O nome dele é Bashir e o nome dela é Nilufar. Ela terminou radiologia lá no SECOM há uns 3 anos. Ele faz doutorado na UFAM, inclusive. Tá. E sabe qual é no ICOMP que ele faz? Não sei, amigo, mas se tu quiseres, eu vejo o telefone dele para ti e te passo. Tá. Não, beleza. Legal, total. Então, beleza, acho que é isso, né, gente? Obrigada, doutores. Aí, doutores, vocês podem sair, que eu e o Sandra, a gente vai ficar com os meninos, que a gente tem que passar uns avisos para eles. Tá bom, beleza. Tchau, gente, boa noite. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Gente. Obrigada, doutor. Foi ótimo. Valeu, doutor. Pode compartilhar Muito o material. Valeu. Tchau. Parabéns, Robson, pela aula. Tchau. Valeu, tchau. Gente, espera aí que meu cachorro tá... Oi, gente, foi mal, meu cachorro tava querendo entrar aqui no quarto. Mas vamos lá os avisos. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então, Sim, amiga. Primeiro, os avisos sobre aquele forms que eu passei para vocês no início da semana.
Quem respondeu, obrigada por responderem.